Então, vamos lá no compartilhamento de tela, ou no primeiro deles aqui. Então, a habilidade e o objetivo da aula, tá? Então, a habilidade de identificar as linhas do campo de um ímã, relacionar a intensidade do campo magnético com a sua distância da fonte, reconhecer os polos magnéticos de um ímã por meio de representação gráfica das linhas de campo, reconhecer que cargas elétricas em movimento geram campo magnético e analisar a relação da corrente elétrica e campo magnético em termos de intensidade, direção e sentido. Bom, a ideia era já começar os exercícios, mas pintou um negócio bacana aqui, tá? Para fazer com vocês. Que é um simulador. Deixa eu achar aqui. Novo compartilhamento, é isso aqui. Pessoal, estão conseguindo ver? Sim. Tá? Olha, é um simulador, por isso que muitas vezes eu chego a comentar. Eu não sou expert em inglês, tá? Vou ser sincero com vocês, tá? Então eu me defendo com um pouco de leitura só. Mas só para vocês terem uma ideia da importância, tá? Esse site aqui, que não é brasileiro, tá? Tem vários tipos de experimento muito bacanas, tá? E que aparece tudo na língua inglesa, tá? Eu dei uma olhada ontem, tá? Eu vou mostrar algumas coisinhas rapidinho para vocês, tá? Na semana que vem eu devo mostrar melhor para vocês, tá? Que eu vou me apropriar certinho, tá? Então, por exemplo, que nem aqui, ó, nós temos os polos, ó, num ímã, deixa eu virar. O polo sul, o polo norte, por exemplo. As linhas de campo, pessoal, que eu vou aproveitar aqui uma parte teórica, sai do positivo e chega, aliás, positivo e negativo seria de carga elétrica, sai do polo norte e chega no polo sul. Aí ele mostra os campos magnéticos, ó, ele é mais intenso perto dos polos e menos intenso no centro de gravidade dele, tá? Ó, depois a gente vai fazer um exercício, tá? Nesse sentido, tá? Então, na semana que vem eu vou mostrar, eu só vou passar rapidinho por alguns deles, que eu quero fazer mais exercícios. A linha aqui do campo magnético terrestre, tá? Ó, então, ele tem um campo magnético ao redor dele, tá? Nós temos o Sol, no caso aqui, e as linhas de campo magnético. Então, a única coisa aqui que nós temos, um eixo aqui, ó, entre o eixo geográfico e o eixo magnético. Tem uma angulação aqui entre eles, tá? Só para vocês saberem, tá? Então, nós temos o seguinte, quer ver, ó, o norte geográfico, tá? O sul, aliás, desculpem, o norte magnético, o sul magnético, depois, ó, o sul geográfico e nós temos depois aqui o norte geográfico que é em cima, tá? Depois vai ter um exercício, eu vou tentar fazer uma série de vezes isso com vocês, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Tá, ó.
um ímã, se eu passar numa espira, pode ver que gerou uma voltagem, se eu retiro, tá? Então, a ideia é que você tenha um movimento constante, igual eu mostrei no outro simulador para vocês semana passada, ó. Eu retiro, eu inverto a voltagem, contanto que a energia elétrica aparece para nós em ciclos, tá? Depois, semana que vem, tá? Eu mostro melhor para vocês, tá? E não estava na programação, eu dei uma olhada, ó. Você tem a corrente elétrica, meio alternado, você gera uma repulsão, tá? E se você tiver no mesmo sentido, você vai ter atração. Então, toda vez que você tiver corrente elétrica, você vai ter campo magnético ao redor. Deixa eu achar um outro muito legal, que é esse aqui, ó, experimento de Ørsted. A partir do momento, a setinha que vai ter a corrente elétrica, vai ter o campo magnético. Como está o contrário para vocês, eu vou tentar mostrar o contrário, que é a regra da mão direita, isso, tá? Se vocês pegarem o exílio que está aqui em cima, ó, quando tem a corrente elétrica, ó, olha o ímã aqui, ó. Então, ele é o contrário. Você tem a corrente elétrica, que é o dedão, e os dedos, o campo magnético ao redor, tá? Se vocês repararem ali, o campo magnético está da direita para a esquerda, a corrente elétrica aqui, ó. Então, ele vai gerar, entrando por trás, norte e sul. Então, pode ver que o sul vai ser atraído por norte lá atrás e o norte vai ser atraído pelo polo sul, que é o oposto. Tá? E lógico que isso vai ter um controle, depois nós gostamos do controle disso aí, é quando tem o ventilador, por exemplo, algo que gere com um motor elétrico. Tá? Então, semana que vem eu vou mostrar mais condições aqui, tá? Eu vou me apropriar melhor, tá, de todos eles, tá? Para comentar com vocês certinho, tá? Então, deixa eu fechar, minimizar. Eu vou compartilhar aqui, tá? Então, realizar exercícios e mostrar lá para vocês. Então, olha um combinado que eu vou gerar aqui com vocês, que acontece normalmente com os exercícios aí de magnetismo. Quando eu colocar uma setinha, tá? Eu vou ter saída do Polo Norte e chegada no Polo Sul. Lembrando, sai do Norte e chega no Sul, tá? Em todas as condições. Ok? Vamos lá, o seguinte. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Tem hora que eu fico naquela que eu não tenho silêncio, eu acabo não tendo a... Então tá joia. É que fica tão esse silêncio tão bacana que eu... Pessoal, é o seguinte. Peguei exercícios de UEL que tem aqui, vestibulares de... Se vocês vão pegar, por exemplo, FUVEST, UNESP, tá? FUVEST de novo, então... E depois vai ter o gabarito, tá? Então, não se preocupe em anotar as alternativas, nada que tá aí. Depois o arquivo eu disponibilizo lá para vocês, tá? Então, vamos lá, o seguinte, o primeiro exercício aqui, tá? Considere o campo magnético. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, mesmo assim, atrapalhar. Tá? Ó. Nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5. Nas proximidades de um ímã em barra, conforme tá, tem a figura a seguir. Tá? Vou reduzir um pouco o tamanho agora de volta. O exercício caiu na UEL. Tá? E aí tem o seguinte, a pergunta, a intensidade do campo magnético é menor no ponto, tá? Que alternativa que vocês colocariam aqui? P1? Tá? Isso, quem falou P1 tá de parabéns. Por quê? O campo magnético, acabei de falar agora um pouquinho, é mais intenso nos polos e menos intenso quando está próximo do centro de gravidade, que é aqui, ó. Então,
esse P1, tá? Seria onde tem o menor campo magnético, tá? De novo, tá? Só comentando, ó, o gabarito vai estar aqui no final depois, tá? Então não se preocupe em anotar. Fazendo a experiência com 2 ímãs em formas de barra, Júlia colocou sobre uma folha de papel e espalhou limalhas de ferro sobre essa rolha e colocou os ímãs em 2 diferentes orientações e obteve os resultados mostrados na figura 1 e 2, tá? Então tem a figura 1 e a figura 2. Nessas figuras, os ímãs estão representados pelos retângulos, tá? Que é esses em marrom avermelhado, tá? Com base nessas informações, é correto afirmar que as extremidades dos ímãs voltados para as regiões entre eles correspondem aos polos. Aqui é o seguinte, o que eu consigo mostrar para vocês, ou o que consegue ter? Aqui eu consigo mostrar que tem a saída de um e a chegada no outro, só que eu não consigo falar qual polo é. Então eu consigo, na primeira figura, que um é o polo, deles é norte e um deles é sul, tá? O que exclui, por exemplo, a letra A, exclui a letra B, por exemplo. Norte e norte não vai existir aí. No C, que é norte e sul, e no D, que é norte e sul, beleza, tá? Ou sul e norte, tá? O que eu consigo comentar com vocês. Agora, no outro, o que acontece? Não fecha as linhas de campo magnético. As duas ou saem ou as duas chegam. Então, quer dizer que são polos iguais. Então, no caso aqui, norte e sul, tá? O SC ou D, só que aqui ele chega, é sul e norte aqui na figura 2? Não. Sul e sul? Beleza. Então, seria a alternativa D nesse caso, tá? Não sei se caiu na Federal da Bahia, eu acabei não colocando, tá? Todos aqui, tá? Eu acabei excluindo alguns nomes de vestibulares. Agora, olha aqui. Uma pequena bússola é colocada próximo a um ímã permanente, ou seja, esse ímã aqui é um ímã de barra, tá? É colocado em quais posições assinaladas, em quais as posições assinaladas na figura, a extremidade norte da agulha apontará para o alto da página. Em quais posições assinaladas na figura, a extremidade norte da agulha da bússola apontará para o alto da página. Bom, só recordando aqui, ó, norte, sul, tá? Na hora que eu pego aqui, esse sul vai ser atraído pelo norte. Então, olha aqui, ó, no ponto C teria uma setinha aqui voltado para cima, tá? Porque o norte atrairia o sul e o sul aqui atrairia o norte, tá? A mesma coisa aconteceria do outro lado, tá? O sul atrai o norte, deixa eu apagar aqui. Sul atrai o norte e o norte atrai o sul. Então, os dois estão apontados para cima, tá? Apontará para o alto da página. Lembrando, ó, norte, sul. Os dois sul estão apontados lá para cima. Agora, aqui em cima, ó, no ponto A, o norte vai atrair o quê? O sul. Então, a setinha aqui vai estar voltado para baixo. Então, ó, norte vai atrair o sul, que é onde está apontada a setinha, tá? A mesma coisa lá embaixo, porque na hora que a gente colocar aqui, ó, o sul dela vai ser atraída pelo norte. Então, quais delas estão apontados aí para baixo, tá? Ou seja, apontado norte para cima, nas letras A e letra D. Ou seja, aqui no terceiro exercício, é até bom ver. Eu vou lá dar sempre uma... Apontado para ele pede pro alto da página, professor, não para baixo. Então seria B e C. Hã?
Ele pede para o alto da página, não para baixo, não é? A pequena bússola é colocada próximo em quais posições assinaladas a extremidade norte da agulha da bússola apontará para o alto da página. Então, ó, o Kaique, é que ele sai do norte e chega no sul. Entendeu? Ó, esse aqui ó, tá apontado aqui para o norte e aqui para o norte. Entendeu? Sai do norte Entendeu? e Entendeu? chega no sul. Então, seria A e D. Eu tô até conferindo lá, porque eu fiz correndo, ó, aqui, tá? Depois eu confiro direitinho com vocês, ó. Letra A, tá? Agora, eu vou até aproveitar e fazer um da FUVEST lá embaixo, tá? Eu vou sair um pouco fora da sequência, mas que esse desenho acaba favorecendo aqui, ó. Deixa eu só tirar o desenho. Essa janela aqui eu não consigo mover ela. Ó, sobre uma mesa plana e horizontal é colocado um ímã em forma de barra, que é o ímã aqui, ó, norte-sul. Mesma coisa daquele lá. Visto de cima, então como se eu estivesse olhando da mesma forma que vocês estão olhando. Com algumas linhas de campo de seu campo magnético. Uma pequena bússola é deslocado lentamente sobre a mesa a partir do ponto B, realizando uma volta completa, ou seja, ela pega aqui, faz a volta completa, tá? Ao final desse movimento, a agulha da bússola teria completado em torno do seu próprio eixo um número de voltas igual a. Nessas condições, desconsidere o campo magnético terrestre. Então, ó, um quarto de volta, meia volta, uma volta, duas, quatro voltas. Vou lá no desenho do 3. Tá, ó. Pode ver, norte-sul, mesmo jeito. Se está apontado aqui, ela teria que fazer meia volta aqui, não é isso? Ó? Ela está apontada para cima, na hora que eu venho para cá, meia volta. Na hora que eu venho aqui, você já percebe que faz uma volta completa, porque ele volta a apontar para cima. Quando vem aqui embaixo, aponta para baixo de novo, e quando volta aqui, a segunda volta. Ou seja, quantas voltas ele faz aí? 2 voltas completas. Tá? Então, ó, tá apontado para cima aqui. Quando tá aqui, ele vai fazer a meia volta. Quando ele passar por aqui, ele vai fazer uma volta completa. Então, se eu pegar aqui, já fez uma volta completa. Passou aqui de novo, ó, mais meia volta. E depois aqui, uma volta completa. Então, 9, tá? Que se refere à mesma condição lá do exercício 3, letra D. Agora, quarto exercício. Pessoal, tudo em ordem? Com o 3 e o 9? Fale agora ou cale-se para sempre. Tudo certo. Então tá joia, tá? Pessoal, só responde se tiver alguma negação, tá? Se eu perguntar, se vocês não falarem nada, eu vou entender que tá legal e parto para frente, tá? Pares de um ímã em forma de barra são dispostos conforme indicação a seguir. Então tem essa condição, essa e essa. A letra N é o polo norte, S o polo sul de cada uma das barras. Entre os ímãs de cada um dos pares A, B, C ocorrem respectivamente forças de. O que ocorre aqui? Sul com norte, polos opostos, ocorre atração. Lado sul aqui e lado norte estando próximos um do outro, ocorre a repulsão. Aqui, ó, sul com sul, ó, vai ocorrer a repulsão. Então, é atração, repulsão e repulsão. Ou seja, vai ser a alternativa A. Eu até conferir lá embaixo. A mesmo, tá? Repulsão, belezinha, tá? Pessoal,
O pior é que cai exercícios tranquilos, às vezes, desse jeito, e é bem aquela, né? Tentar não errar, não deixar de ler, tá? O exercício. Tá? Eu sei que no vestibular tem um monte de exercício, é cansativo, tá? Eu entendo perfeitamente isso, tá? Mas tenta ler, porque às vezes tem um exercício simples desse, tá? A Terra é considerada um imã gigantesco. Tem as suas seguintes características aqui, ó. É um desenho. Tá? O exercício de uma federal estava desse jeito, tá? O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo sul magnético? A gente sabe que não é bem isso, tá? O polo norte geográfico está exatamente no polo norte magnético? Também não, tá? Se o polo norte magnético está próximo do polo sul geográfico, opa, esse beleza, tem uma inclinação, tem uma distância, mas uma angulação que vocês viram, mas está dentro. O polo sul magnético está próximo do polo norte geográfico, opa, é esse aqui, ó, letra C, tá? O que poderia enganar essa letra D, ó. O polo norte magnético é o polo norte geográfico? Não, tem a inversão deles. Então, ou seja, o 5 seria a letra C que está aqui no gabarito, tá? Tudo bem? Beleza. Se tiver alguma negação, vocês me param, tá? Não hesita, não. Se quiser, eu volto lá no exercício, tá? Porque eu sei que demora para ligar um pouco o fone. Olha lá, FUVEST. Às vezes a gente fala, nossa, FUVEST é difícil e parece um exercício desse aqui, ó. A figura 1 adiante representa o ímã permanente em forma de barra, onde N e S indicam polo norte e sul. Suponha que essa barra seja dividida em 3 pedaços. Lembrando que se eu dividir os pedaços, eu não consigo separar todo o norte e o sul, tá? Eu vou ter ímãs com tamanhos menores. Colocando lado a lado os pedaços, como indica a figura 3, tá, ó, é correto afirmar que, pessoal, norte e sul, aí ele quebrou, rompeu aqui em 3 pedaços, aqui e aqui. O polo norte continuou sendo norte e o A passa a ser sul, tá? Não é que o A passa a ser sul, essa letra A que eles mensuraram aqui é o polo sul. Esse aqui seria norte e sul também, tá? E a letra B é o polo norte. Espera aí, norte, norte, sul e sul, então, como se eles estivessem alinhados. Só que norte e norte vai atrair? Não, vai ter a repulsão. O A vai ser sul, sul com sul, repulsão. Então, letra A, atrair? Não. B, se atrairão? Não. Não serão atraídos nem repelidos? Não, também está errado. Se repelirão? Beleza. Pois o polo A é polo norte? Não, polo A é sul, tá? E o B é norte, que no caso seria a alternativa aí, ó. Se repelirão, onde o A é polo sul e o B vai ser polo norte. Então, no exercício 6, seria a alternativa E, tá? Sétimo, Unesp. A turma aí que fala assim, eu vou fazer um estudo de um bicho. Vocês estão percebendo que a Unesp, eles adoram misturar um pouco da biologia aí com a parte elétrica. Vocês viram lá na corrente elétrica, das raias e tudo mais. E olha aqui, ó, tá? Na comunidade científica, hoje admite que certos animais detectam e respondem a campos magnéticos. No caso das trutas arco-íris, tá? Truta, aliás, tem vários tipos, tá?
Por exemplo, as células sensoriais que recobrem a abertura nasal desses peixes apresentam feixes de magnetita, que por sua vez respondem a mudanças na direção, ou seja, muitos animais utilizam o campo magnético terrestre para se locomover. Em relação à cabeça do peixe, abrindo canais nas membranas celulares, é permitido assim a passagem de íons. Esses íons, em seu turno, induzem os neurônios a enviarem mensagens ao cérebro dele para qual o peixe deve nadar. As figuras demonstram esse processo na truta arco-íris. Na figura 2, para que os feixes de magnetita voltem a se orientar na 1, tá? Ó, eu vou aumentar o tamanho aqui tá? Que tá o polo norte e sul e o norte e sul aqui, tá? Depois eu volto ao tamanho normal. Voltem a se orientar como na figura 1. Seria necessário submeter as trutas arco-íris a um outro campo magnético simultâneo ao da Terra. Espera lá um pouquinho, qual que é o melhor vetor aqui? Então vamos lá, o seguinte, vamos ver se eu vou. Aqui ele se orienta voltado para cima, tá? Bem, ó, ele precisa se orientar para cima, alinhado, tá? Ó, campo magnético, tá? Tudo bonitinho. Só que agora ele está, de certa forma, um pouco desorientado, ele está para cá, ó. Espera aí, para ele voltar para cá, o que precisa ter? O que eu preciso compensar essa vinda para cá para ele voltar a ficar no centro? Um outro campo magnético voltado para cá. Que aí a soma desse com esse vetor gera uma linha aqui voltada para frente. Espera aí, qual que é a alternativa que representa isso? É a alternativa aí. Tá? Então, a ideia aqui